Bem-vindos a mais um Católico Você Sabia? Nessa quarta-feira, dia 17 de maio, com vocês, sempre Padre Felipe Neco. Boa tarde a todos, né? Eu não sei, o Pai Felipe falou bem-vindo, não sei se falou bom dia, né? Não, boa tarde. Eu falei Não falou bom bem-vindo, já dia, nem né? sei, Falou vai assim. bem-vindo, mas vamos lá, uma boa tarde a todos. Quando a gente vai passando o tempo, vai ficando mais familiar, né? Então, a gente Isso é vai bom, eu acho que é retomando bom. agora. É, exatamente. Mas aqui é o Padre Renan com vocês, uma alegria. E nessa tarde de quarta-feira, né? Hoje, quarta-feira, gravando aqui com vocês, um pouquinho atrasado por uma situação que vocês vão entender bem, mas estamos aqui, Não, sempre já como começa aí, já sempre conta aí como é que católico, foi. você Começar, sabia. quiser começar de trás para frente, vai assim. Não, na verdade, o que eu estava dizendo até, eu estava pensando agora, tem os ouvintes nossos que são paroquianos aí, que eu fico muito contente sempre que eles me comentam que estão ouvindo. Inclusive, já mandei abraços para eles, né? A Liliane, a sua família, ali a Marina, enfim, toda a família. Eles me falaram que, bom, quando eu fui a primeira vez na casa deles, meu Deus, né? Como sempre, o padre vai na casa e é aquele negócio, né? Prepara um banquete, um monte de coisa e tudo, né? E sempre me tratam muito bem. Só que ela disse, por isso eu vou repetir aqui, né? Não é muito verdade, mas ela disse isso, né? E eh, quando o padre vai pela, agora que o padre já é da família, esse é um problema. Ela me disse assim, né? Por quê? Falei, por quê? Ah, porque agora nós tratamos o senhor de qualquer jeito, damos qualquer coisa, o que tem aqui para comer, a gente dá, né? Então, é mais ou menos assim que a gente vê com a nossa família aqui do católico, você sabia, né? Sempre a gente tudo formal, bonitinho. Agora já estamos virando uma família, a gente erra, vai para frente, segue o fluxo, né? Também queria pedir uma desculpa já para Felipe, eu quando estou aqui, eu estou na minha casa agora em Itu, no interior de São Paulo. Então, se tiver algum erro de internet, é porque a minha internet aqui não é muito boa, né? Espero que funcione bem. Dá para ouvir bem? Tá tudo tranquilo? Não, tudo tranquilo, vamos lá. Até agora não travou, então eu vou. Se travar, você segue aí, né? Mas estou em Itu porque vivi nesses dias, na verdade, até o entretenimento santificante, pelo menos de minha parte, é muito simples, porque desde a terça-feira passada até agora, eu estou em Itu acompanhando meus pais, então não fiz nada de especial, né? É porque eu vim acompanhar minha família, vim me despedir da minha avó no hospital, então ligaram, pediram para toda a família lá já se despedir, já era algo mais ou menos esperado, né? Minha avó quase fez 91 anos, então ligaram para todo mundo para vir se despedir, toda a família. E aí eu, na terça-feira, depois de gravar, saí correndo e fui lá me despedir da minha avó, mas ela aguentou ainda quase uma semana e ontem faleceu, então estou aqui com a família o tempo inteiro. Segunda-feira faleceu, estou aqui com a família o tempo todo. Então essa semana praticamente foi isso, foi casa, hospital, hospital, casa, levar minha mãe, buscar minha mãe, ficar eu e voltar, comida, levar lanche, levar café, foi tudo isso que a gente faz quando tem um familiar no hospital internado e temos que dar essa atenção, né? No sábado eu fui para São Paulo porque eu tinha um compromisso que não consegui cancelar, que era um atendimento de uma convivência de pais e crianças da catequese de uma comunidade latina que a gente atende, né? Argentinos, espanhóis, então, enfim, pessoas que falam espanhol, né? Eu tive ali em São Paulo atendendo essa convivência e depois já voltei para cá de novo para atender minha família e a gente vê essa espera. Meu plano era voltar já na segunda-feira, mas aí eu peguei uma febre, eu ia sair cedinho na segunda, peguei febre com essa mudança de clima aqui, né? Então eu falei, bom, o que eu fiquei com febre, eu vou ficar descansando pelo menos hoje para me recuperar bem. E aí, nessa manhã mesmo da segunda-feira, eu ia sair 7 da manhã e peguei febre e falei, eu vou esperar um pouco. E às 10 horas recebemos a notícia do falecimento da minha avó, então foi providencial ter ficado aqui também. Celebrei já todo o ritual e depois estou aqui ainda acompanhando a minha família nesses momentos, mas está todo mundo em paz, graças a Deus, né? Então, o que eu fiz na semana foi isso, não tive muita atividade, mas estamos aqui com vocês. Não sei se o Padre Felipe, que tem sempre mais atividade, quer falar aí. Não, para mim foi tranquilo. Eu tive no Rio, acho que eu comentei, eu tive no Rio para nós gravamos na terça. Agora já nem lembro se foi na terça ou na quarta, na terça semana passada.
não me recordo muito bem, não teve nada de especial que eu me recorde na quarta. Já na quinta à noite, eu viajei para o Rio, cheguei lá sexta-feira, parte da manhã, mais ou menos, lá no Rio de Janeiro. Depois eu fui para Niterói e depois já cheguei na casa no fim da tarde. E, e fui para passar o Dia das Mães, né? Então, no sábado eu tive a alegria de celebrar. Fui para celebrar a missa só eu e minha mãe, no sábado de manhã, lá na paróquia Santo Antônio do Amendoeira, que costumei, onde estava o meu grande amigo, para Júlio César, que agora está na São João Batista e São Pedro de Aldeia, se eu não me equivoco, acho que é São João Batista, o padroeiro da paróquia lá. E cheguei lá, estava todo mundo já meio em adoração, fazendo adoração e tudo assim. Eu acho que estavam celebrando, não sei se é co-padroeira da paróquia, mas tem uma imagem grande e bonita, que foi até o padre Júlio César, que, se eu não me equivoco, que conseguiu para a paróquia, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, e era da festa Nossa Senhora de Fátima, né? Então, eu nem fui muito preparado para celebrar com o povo, eu não consegui o telefone lá da paróquia nem nada, eu cheguei meio chegando, ainda está sem pároco, a paróquia, tá só com padres ajudando na paróquia. Eu cheguei lá e estava o diácono dando já a bênção. Eu falei, o povo que quiser, pois eu celebro a missa de Nossa Senhora de Fátima. E assim foi. Quando o povo terminou a, a paróquia, quando terminou já a adoração, pois eu aproveitei e já celebrei a missa. E depois estava sem padre para celebrar a missa já da véspera do domingo, né, do sábado à noite. Eu celebrei também sábado à noite. E aí domingo eu tive com minha família. Fui lá, fui para casa da minha irmã, passei o Dia das Mães lá com todos e tudo, e pude então passar esse dia aí com eles. E já segunda-feira, minha filhada até foi dormir na casa da minha mãe, com a gente, tem 9 anos, vai fazer 9 anos. E aí passei depois toda a manhã de segunda-feira, até um pouco depois do almoço, e depois retornei para São Paulo. Cheguei, né, ontem, terça-feira de manhã, e levei aquele choque térmico, porque no Rio tava gostoso, tava fazendo meio 20 e poucos graus, não tava assim, nem muito quente, nem não tinha nada de frio, né? E aí eu cheguei, desci do ônibus 6, 7 horas da manhã em São Paulo, e aquele gelo assim, ali no terminal do Tietê. E, pois e aqui tá bastante frio também aqui em Arujá, mas aqui estamos. E hoje já eu estive por Jundiaí, depois fui ver meu sobrinho novamente, almocei com meu sobrinho, com meu afilhado, meu futuro afilhado, que eu vou batizar, em Curitiba. Aí o João Paulo, da Jéssica, da Catholic Kids. Aí estive almoçando com eles, já retornei aqui para casa agora na tarde. E aqui estamos com vocês gravando. Vamos lá que a gente tem que correr. Temos pouco menos de 40 minutos de programa. Vamos lá, para Hoje que tá, estamos usando o tá Zoom para gravar e apertado. já tem gente na fila aqui para usar o Zoom depois de nós aqui já. Ah, é verdade. Nossa, então, às que hora que começa? Às 7? Às 7 está marcado. Vamos lá, corre lá. Então, manda uma mensagem lá falando que, mas hoje vai ser curtinho, porque na verdade o que eu quero compartilhar com vocês é um pouco da minha experiência desses dias, né, vivendo o falecimento da minha avó, mas também, claro, dando um pouco de doutrina, né, porque não se trata só de falar de mim, mas de deixar um pouco de ensinamento, né, de como viver essa experiência da morte, de repente, da morte de um ser querido, a experiência da morte no sentido cristão, podíamos chamar o sentido cristão da morte, né? Por mais que já é um tema bastante conhecido, mas partindo da experiência vivida, né? Porque foi essa experiência que eu vivi, não da morte minha, claramente, né? Mas da morte de um ser querido. Então, eu queria compartilhar com vocês essa experiência. Foi uma experiência, confesso, muito bonita espero que possa dar também muita luz aos nossos ouvintes, né? Eh, o número 1010 e seguintes ali do Catecismo da Igreja Católica fala um pouquinho do sentido cristão da morte, né? E é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui, como eu disse, né? Um pouquinho de doutrina. O sentido da morte, o sentido cristão da morte, diz o número 1010. Graças a Cristo, a morte cristã tem um sentido positivo. Para mim, a vida é Cristo e morrer é lucro, diz São Paulo. E também diz: fiel é essa palavra, se com ele morremos, com ele viveremos. A novidade essencial da morte cristã está nisso. Pelo batismo, o cristão já está sacramentalmente morto com Cristo para viver uma vida nova. E se morrermos na graça de Cristo, a morte física consuma este morrer com Cristo e completa assim
nossa incorporação a Ele em seu ato redentor. Ou seja, esse número do catecismo nos fala que eh, esse número do catecismo nos fala que essencialmente a nossa natureza humana foi feita para não foi feita para essa vida, e sim para a eternidade. De certa forma, o catecismo nos ensina que pelo batismo já não vivemos para este mundo. O número 1013 diz que a morte é o fim da peregrinação terrestre do homem, do tempo de graça e de misericórdia que Deus lhe oferece para realizar sua vida terrestre segundo o projeto divino e para decidir seu destino último. Quando tiver terminado o único curso de nossa vida terrestre, não voltaremos mais a outras vidas terrestres. Os homens devem morrer uma só vez. Não existe reencarnação depois da morte. Bem, aqui o tema é não só condenar a reencarnação, mas também nos fala do sentido da morte cristã, ou seja, nossa vida é uma peregrinação. Essa palavra peregrinação nos fala de um caminho, de uma passagem temporal, ou seja, eh, a vida é uma passagem. E, portanto, a nossa fé nos mostra que o ser humano foi criado para a imortalidade. Como é então que essa vida é uma passagem? Pois se essa vida é uma passagem, portanto, para essa vida imortal a qual todos nós fomos chamados, para a qual todos fomos criados. É assim que temos que viver, e é com essa consciência que temos que morrer, ou pelo menos viver a certeza da morte. Ou seja, nossa vida é uma peregrinação para a vida eterna, e nossa morte é a passagem para a eternidade. Como acontece com todos os seres vivos da Terra, a morte aparece como o fim normal da vida. A lembrança da morte recorda-nos de que temos um tempo limitado para realizar nossa vida. Então, esse é o sentido da morte cristã. Nós poderíamos aprofundar mais, mas eu queria, nesse podcast, além de fazer esse resumo breve sobre a morte, no sentido cristão, mas falar também da minha experiência, agora que eu vivi como padre, a primeira experiência da morte de um familiar querido, de um familiar próximo. O meu avô, por parte de pai, eu nunca o conheci. O meu avô, por parte de mãe, e a minha avó, por parte de pai, faleceram quando eu estava fora do Brasil, como seminarista. E agora faleceu a minha avó, por parte de mãe. Uma mulher de fé, uma mulher que sempre ensinou a viver os valores cristãos, missa, vida sacramental, oração pessoal. Desde que eu me lembro de ter consciência da minha vida, eu sempre lembro da minha avó como uma mulher assim. Missa, a bênção eucarística na TV, terço na TV, missa dominical, terço. Uma mulher de muita luta, muita simplicidade, 4 filhos, além de, eh, enfim, uma mulher de fé que, apesar das dificuldades, nunca deixou de crer, nunca reclamou com Deus, como nós fazemos hoje quando temos dificuldades, né? Ela nunca, né? Educou seus filhos na fé, mesmo vendo alguns de seus filhos desistindo desse caminho de fé em algumas ocasiões, ela nunca desistiu, nunca criticou, nunca reclamou a religião, a fé, né? Então, foi esse ano de 2023 que a minha avó teve uma decaída grande. Se bem é verdade que o corpo já não acompanhava, né? Ela faleceu um mês antes de cumprir 91 anos. No entanto, a mente funcionava muito bem. Eu me lembro que em novembro do ano passado eu ainda conversava com ela ria, brincávamos, mesmo que o corpo ela já não andava, né? Mas estava muito lúcida. E depois, quando eu visitei em janeiro, fevereiro, eu já vi que a mente já não estava funcionando bem. Foi uma recaída muito grande, estava com dificuldade de falar, mas sempre a TV ligada com a missa, com o terço e ela rezando, né? Em uma dessas ocasiões que eu cheguei na minha casa, na casa da minha avó, o ministro da Eucaristia ia levar a comunhão para ela. E aí a minha avó só falava disso. E ainda pedia para suas filhas trocarem a roupa dela para ela ficar mais elegante, porque o ministro ia chegar com a comunhão. Pedia para passar um pano no chão para limpar a casa, porque o ministro ia chegar para a comunhão. Pedia para colocar uma toalhinha na mesa para ficar bonita, a mesinha da sala, porque o ministro ia chegar para a comunhão. Isso mostra
quem foi minha avó. Isso mostra uma mulher que já não tinha a cabeça muito lúcida no fim da vida, mas que sempre quis oferecer o melhor para Deus, né? Por essas e outras, eu que vivo pregando e ensinando sobre a eternidade, eu tentava já ir preparando a minha família para viver esse momento da morte da minha avó, olhando para a eternidade. Eu repetia, muitas vezes repeti para minha mãe, para as minhas tias, uma frase que era: mais do que chorar porque Deus nos está tirando a avó, temos que agradecer porque Deus nos deixou a avó por 90 anos. E essa frase eu sempre repetia, como para ir preparando a minha família para esse momento, né? E assim, tentei ir eu também preparando minha família nesses meses. O que nós sabemos é que a morte é uma certeza. Como eu costumo dizer, é a data que sabemos que vai chegar para todos, mas a gente nunca quer que chegue. Ou como eu ouvi de alguém, eu não me lembro de quem agora, mas eu ouvi que a única temos duas grandes certezas nessa vida. Uma é a morte, todos nós morreremos. E a outra grande certeza que temos, eu ouvi de um personagem importante, é que Roberto Carlos vai cantar no show da virada da Rede Globo, porque, enfim, parece que esse homem nunca acaba. Mas um dia vai morrer também, né? A gente também sabe disso. Então, são duas certezas. A certeza da morte é algo que sempre temos que viver, né? Então, assim, nós fomos conversando uma e outra vez, né? A minha avó foi piorando até ser internada e os médicos tentaram fazer de tudo. Até na terça-feira passada, foi justamente depois que nós estávamos gravando o podcast. Não sei se o Padre Felipe se lembra, mas eu saí correndo, nem deixei abraço para ninguém, porque tinha duas emergências. Uma era que a bomba de água da piscina tinha dado um vazamento, e eu sou responsável pela piscina ali dos padres. E a outra é que tinham me ligado dizendo essa notícia, né, que a minha avó foi internada e os médicos falaram que já não tem mais jeito, né? Então era para eu sair correndo para me despedir dela, porque ela já ia partir naquela noite, né? Lembro Então, da correria, mas não lembrava os dois motivos, só o da bomba da piscina. na verdade eu nem comentei. Eu falei, gente, eu tô saindo correndo porque a casa tá caindo, porque era essas duas coisas, né? Mas me lembro que eu nem dei abraço, saí correndo, tentava fazer sinais assim na câmera pro Padre Felipe, ó, tô saindo, tem que sair. Não acabava, não acabava, até que acabou, eu falei, tô correndo, né? E aí foi nessa terça-feira que minha avó foi internada, os médicos tentaram ainda fazer algum tipo de exame, mas quando viram que tudo por dentro estava parado, eles já falaram que, olha, não vai dar, sinto muito, a gente já tentou fazer de tudo, não é a primeira vez que ela vem, mas acho que agora sim já chegou a sua hora, então não temos mais o que fazer, né? Ela ficou internada, e aí me ligaram dizendo que os médicos já chamaram toda a família para despedir, que ela não ia passar daquela noite, né? Foi liberada a visita, foi liberada a entrada de todos. Eu tenho só gratidão por tudo que eu vi, por tudo que eu vivi ali no Hospital Municipal de Salto, a grande metrópole de Salto, de onde eu sou nascido. Tenho que agradecer muito, muito a todo mundo que nos atendeu ali no hospital, porque realmente fomos super bem tratados, foi um momento muito bonito, muito gostoso de estar ali com a minha avó nesses últimos momentos e sermos tratados como seres humanos, realmente, né? É um ambiente muito humano. E nessa história eu fiquei lá com a minha família esperando e esperando e esperando, e passa dia e passa dia. No fundo, esperamos 6 dias. Até que 6 dias de minha avó inconsciente, né? Até que depois, realmente depois de 6 dias, minha avó faleceu, né? E eu queria citar duas experiências que eu vivi nesses dias com relação à morte, né? É, é verdade que nós temos que viver os últimos momentos da nossa vida com fé, olhando para a eternidade, mas quando tem um pouco de humanidade é também muito bonito, né? E eu vivi essa experiência ali no hospital. Primeiro, eu comento que no hospital ela estava inconsciente, né, esses 6 dias, mas médicos e enfermeiros que passavam ali sempre limpavam minha avó, higienizavam, passavam creme, todo tipo de creme nas mãos, na pele.
E em uma ocasião eles comentaram, a gente foi agradecer, eles comentaram que eles fazem isso com muita alegria e que eles fazem uma vaquinha entre eles, médicos e enfermeiros, fazem uma vaquinha entre eles para comprar esses produtos de higiene e assim poder, com as pessoas que já estão ali esperando, né, para a hora da passagem, já que não tem como sair dali mais, que os médicos já falaram que dali não sai, as pessoas que estão ali esperando esse momento, pois fazer a sua passagem com bastante dignidade humana. E aí, por isso que eles fazem essa vaquinha, compram sabonete, cremes, perfumes, tudo, para tratar bem as pessoas que estão ali, né? Eu achei isso sumamente digno de gratidão e de admiração também por esses profissionais, né? Então, essa foi uma experiência muito bonita. A gente vivia ali com fé, mas quando se tem um trato humano também se agradece muito, né? E depois outra experiência, isso é sobre a minha família, a minha mãe e duas tias que eu tenho, né, vivas, elas passaram o Dia das Mães nessa situação, né, com a sua mãe no hospital, esperando já a morte. Então ela faleceu na segunda-feira. Na segunda-feira, às 10 da manhã. Então passaram o domingo, Dia das Mães, e de manhã ela faleceu. Mas no Dia das Mães, elas compraram um vaso de flor, colocaram uma toalhinha na mesa, uma mesinha do lado da cama do hospital, e aí estavam as três juntas rezando, celebrando o Dia das Mães ali com a minha avó, com a mãe delas, né? Então, também foi um momento de muita fé, um momento muito bonito para eu, como padre, estar vendo aquela cena, para mim, emocionante, maravilhosa, né? De ver essa experiência do que significa ser mãe e ser filhas, né? Enfim, foi um Dia das Mães muito especial para elas em todos os sentidos, né? Sabendo que ia ser o último, quiseram, na medida das possibilidades, porque está no hospital, né? Quiseram viver bem esse momento, né? Então, como podem ver, assim nós vivemos com muita fé. Então, o antes eu já vinha preparando, faz meses, preparando minhas tias, minha mãe, pensando nisso, né? Agradecemos pelo tempo que Deus nos deu. Agora ela vai descansar, vai para a eternidade. A nossa vida é eterna. Nós acreditamos na vida eterna, nós acreditamos na eternidade. Isso eu fui preparando. Quando chegou o momento, a gente chorou, se despediu, mas mais ainda vivemos mais estreitamente essa certeza da eternidade. Então estava todo mundo preparado, todo mundo dizendo vai ser hoje. Não, passou mais um dia. Como vai ser? Quando vai ser? Vamos de novo. E nós queremos estar aí. Minha avó nunca ficou abandonada, nunca ficou sozinha. Então, minha mãe, que tem 60 anos, minhas tias, que têm 60 anos, estavam lá dormindo numa cadeira no hospital, né, do lado da minha avó, para não deixar ela sozinha. Então, vivemos com muita paz, muita dor, mas com muita paz esse momento também. Não só o antes, mas o durante, né? E e o depois, né, que eu vou comentar agora com vocês, momento de sua morte, dentro da dor da morte, foi um momento muito sereno. Eu confesso que eu achei que eu ia ter que ser muito forte para tentar consolar minha mãe, minhas tias, mas sinceramente não precisou muito, porque elas estavam muito consoladas. Eu não vi assim ninguém desesperado, gritando, como eu vi em outras ocasiões, né? Foi um momento de muita paz. Choramos, sim, nos abraçamos, mas experimentamos paz, confiança de sua passagem para a eternidade, a confiança do seu descanso dessa vida sofrida, dessa vida desse vale de lágrimas, onde gememos e choramos, a ela estar fazendo já a sua passagem para a vida eterna, né, para a eternidade. É por isso que eu quis compartilhar essa minha experiência, porque todos sofremos com a morte. A morte é um mistério. Alguns antes, outros depois, mas sempre morremos. E esse mistério toca a cada um de nós. Eu fico me perguntando, e sem dúvida nenhuma, todos nós nos perguntamos por que uns antes e outros depois, né? Porque, não sei, vocês se lembram do Caio e da Mariana, que fizeram o podcast conosco?
e viveram essa experiência da morte de um filho deles que Deus permitiu que vivesse aqui na Terra por 4 dias, o Joaquim. E a minha avó, 90 anos. Por quê? Uns antes, uns depois, né? Porque alguns nós criticamos também, reclamamos, padre, é que essa pessoa não merece viver. E a minha avó que merecia viver tanto e morreu, né? Então, enfim, o fato é que acho que eu não digo, eu digo que quem sabe a hora de cada um é Deus e quem sabe o merecimento de cada um é Deus. Agora, eh, a nós não cabe interrogar Deus, a nós cabe aceitar os planos de Deus. Inclusive, o Caio, quando veio na minha paróquia dar o seu testemunho, ele disse: a vontade de Deus sempre vai ser o melhor para nós. Então, eu quis compartilhar essa experiência justamente por isso, para ver como, quando se vive esse momento da morte com fé, com esperança, com a certeza da eternidade, como uma passagem e não como o fim que acabou, né? Pois não, pode falar, sim. Não, eu esperava você terminar a frase, mas tava recordando. Perdão, eu vou aproveitar que você entrou aí e eu vou pegar meu carregador aqui que eu tenho medo de acabar a bateria e cortar. Eu também coloquei o meu para carregar aqui, que já está nos 20% aqui, e com vídeo ele descarrega bem rápido. Mas são essas manutenções aí que a gente precisa aí de material novo pro podcast aí, estamos precisando de colaboração, ajuda financeira para melhorar nossos equipamentos. Mas eu recordo que, até interessante, a minha avó também faleceu, digo, já tem anos que faleceu, eu era noviço, em 2000, próximo ao carnaval ali, eu fui visitá-la, em fevereiro de 2003, eu entrei em 2002, e aí no ano seguinte, ali próximo ao carnaval, eu lembro, passei o carnaval lá no Rio, lá, e acho que eu fui visitá-la até na quarta-feira de cinzas, é, e aí eu voltei depois para São Paulo, para o noviciado, e acho que coisa de uma semana, depois ela faleceu, não pude estar presente é, no velório, no enterro, né, nas exéquias, sendo noviço também, essa realidade, tinha acabado de estar lá, e de despedir dela, estava já inconsciente, também faleceu com 90 para fazer 91 anos, se não me equivoco, e, é, mas sobretudo essa questão que o padre coloca sobre a morte em Deus, né, é, é, eu recordo muito da mãe do companheiro nosso lá no Chile, do padre Javier Ayala, que outro sacerdote comentou como que foi das mortes mais bonitas que ele pôde experimentar, né? Porque a mãe dele morreu de câncer, estava já no hospital, acho que alguns dias, talvez algumas semanas já, e muito serena, né? Muito serena, né? Fazendo momentos de oração, momentos de música. Estava consciente até pouco antes, poucas horas antes de falecer, se não me equivoco, e o padre comentou sobre esse espírito cristão da morte, né? Sobre isso. Está falando sobre o sentido cristão da morte, mas sobretudo essa preparação para a morte que é tão importante, né? De ter o sentido que aqui não termina tudo, né? Porque acho que aí está centrada a nossa esperança, né? Se Cristo ressuscitou, pois nós ressuscitaremos, né? Esperança da Páscoa que estamos vivendo ainda esse período pascal. E esse sentido de colocar a, esse sentido cristão na morte, né? Quão importante é. Claro que vai ser fruto da nossa vivência da fé, porque não brota, né, do nada. Claro que pode ter um momento de graça, de misericórdia do Senhor, mas geralmente não brota do nada. E ó, o galinho aí, já tá avisando que estamos chegando já pro final, que temos quase 15 minutos por aqui. Não, temos 10 porque eu quero terminar antes, senão, Porra, imagina se depois mas cortam nosso uso nosso do Zoom. Zoom. É, Mas esse sentido, né, tão importante que esse sentido da morte cristã, né, que a vivência de uma morte cristã vai ser fruto de uma vivência cristã, né? É, e nós que temos oportunidade muitas vezes de acompanhar pessoas no final da vida, famílias no final da vida, né, de um ser querido, pois é muito fácil perceber quando
houve uma vida cristã, né? Seja na família, seja no doente, né? Na pessoa que está ali enferma ou que é próxima a falecer ou nas exéquias, né? É muito palpável essa realidade da vivência cristã. Claro, Deus pode usar da sua misericórdia, transformar, mas nós morremos como vivemos, né? Se vivemos uma vida de fé, vamos, né, com a graça de Deus, morrer com uma vida de fé, e essa vida de fé que vivemos vai também contagiar o ambiente, contagiar aqueles que estão próximos de nós. Com certeza. É, e isso foi o que a minha avó viveu, né? A fé, como eu já comentava, e sem dúvida nenhuma nos ensinou a todos. Eu tenho certeza que minha vocação também devo muito às orações ali dela e hoje poder viver essa alegria, que para mim foi uma alegria, sinceramente, né? De poder, com a minha família, dar esperança, celebrando o funeral, o velório, o funeral, da minha avó, foi para mim uma graça enorme também como padre, né? Então, porque todos nós vivemos ali esse momento com muita fé. Foi uma vida muito bonita e foi uma morte muito bonita. Eu acho que esse é o sentido da vida cristã, como o Padre Felipe falava, é você viver bem, com fé, olhando para a eternidade, porque nossa vida é uma passagem para a eternidade, de tal forma que a morte vai ser também um momento de muita alegria, porque fazemos essa passagem. A experiência que eu queria comentar, eu não vou citar nomes, porque provavelmente alguma das pessoas envolvidas são também ouvintes do nosso podcast. Eu quero mandar meu abraço aqui, mas eu fiz a celebração também de exéquias, de velório, de funeral, de enterro, de uma pessoa muito querida, muito próxima dos padres, e, e foi assim, a lembrança que os padres tínhamos dessa pessoa era de uma pessoa muito alegre e que queria alegrar todo mundo. E quando os padres iam na casa dessa pessoa, essa pessoa trazia todo mundo e para fazer festa e para celebrar e para se alegrar. Então a lembrança que nós tínhamos era essa. Quando eu fui fazer o velório, o funeral dele, eu só falei disso. Ele queria ver todo mundo feliz e temos que nos alegrar, porque hoje ele está bem, está nos braços do Pai. Ele viveu a vida para alegrar os outros e agora os outros temos que estar felizes com sua passagem. Ele recebeu todos os sacramentos, ele recebeu todas as atenções, etc. e tal. É, E aí terminou o enterro, muito bonito a celebração. Voltamos para a casa do falecido, né, com toda a sua família, e os filhos se reuniram e falaram: Padre, o que vocês, padres, nos falaram hoje nos tocou muito. E a gente percebeu que tudo que ele quer, tudo que ele sempre quis aqui na casa dele, era que a gente ficasse feliz e alegre em festa. E agora que ele fez a sua passagem e vocês nos lembraram disso, nós queremos também então celebrar, né? Então saíram comprar carne e a gente fez um churrasco na noite, né? E foi assim. Eu até mencionei depois, olha, quem está na rua ouvindo aqui o barulho de vocês acha que vocês são os loucos. O cara morreu, estão fazendo festa, né? No entanto, foi tão bonito celebrar assim, foi tão bonito, porque a gente estava, não é fazendo festa, a gente estava vivendo o momento da sua passagem, né? Então, não vou dizer que na minha família foi assim, porque nós não fizemos festa, mas sim vivemos com paz. Todo mundo voltou para casa, no dia seguinte todo mundo foi trabalhar e a vida segue. Aqui está a minha mãe, aqui do meu lado, voltou do trabalho agora, está descansando, vai se levantar, vai fazer a comida, a vida que segue. Eu mandei mensagem para ela, está tudo bem? Sim, está tudo bem, estou contente, estou em paz. Enfim, né, já marcamos missa de sétimo dia. E a vida segue, porque o que nós celebramos foi a celebração da fé, a celebração da passagem para a eternidade. Isso é muito bonito. Então, eu queria comentar nesses 5 minutinhos, a última coisinha. Bom, nós não estamos celebrando uma derrota. Isso eu deixei muito claro lá na celebração e sempre deixo, né? Não estamos celebrando uma derrota, mas uma vitória. O mundo está cheio de coisa ruim, o mundo está cheio de maldade. Quando uma pessoa, como no caso da minha avó, viveu a fé, perseverou na fé, né? Combati o bom combate, completei a corrida, aguardei a fé. A sua passagem não é uma derrota, é uma vitória. Nós não celebramos a perda de alguém, mas celebramos a vitória. E os que ficamos temos o dever de nos
de viver o legado que ela nos deixou, né? Viver a morte como uma passagem para a vida verdadeira nos deixa vários ensinamentos, mas eu acho que, sobretudo, esses dois que eu destaquei agora. Não celebramos uma derrota, mas uma vitória. E segundo, nós que ficamos temos que viver o legado que ela nos deixou, né? E a última coisa que eu queria comentar é que foi como foi a celebração em si das exéquias, né, do enterro, porque eu já fiz várias celebrações, mas é a primeira vez que eu faço de um ser querido meu, da minha família. E para mim foi forte, porque tudo que eu sempre prego para os outros, eu tive que viver eu pessoalmente. Olhar para a eternidade, olhar de fé, confiança, esperança, mesmo diante da dor. Dessa vez eu experimentava a dor, certamente, né? E depois outra experiência também forte foi a minha família me olhando nesse momento, olhando como padre. Claro, minha família sempre me olhou como padre, pelo menos faz 6 anos que eu sou padre, né? Já celebrei missas na minha casa, celebrei os 90 anos da minha avó com todos os filhos, netos, bisnetos, todo mundo, mas era em casa. Agora, celebrar no velório, celebrar no cemitério e poder pregar, me dirigir para minha família de modo especial, para agradecer pela presença nos momentos ali do hospital, tudo que fizeram, a confiança, nunca deixaram sozinho, permanecemos unidos. Foi algo também muito especial para mim, né? E poder levar à minha família essa mensagem de esperança, a minha família olhava para mim como alguém importante ali na família. E como é importante ter um sacerdote na família. Por isso, é verdade, pais e mães. Ai, meu Deus, meu filho, padre, fala de seminário. É uma alegria e uma honra ter um sacerdote na família. Mas também famílias que de repente os filhos não falam de ser padres, pessoal, olha só uma possibilidade que temos de, não sei, adotar um sacerdote, de trazer o sacerdote para sua casa, o padre Felipe e eu que gostamos de frequentar, de visitar, de entrar nas famílias, mas como nos sentimos realmente parte de muitas famílias e como é importante ter um sacerdote também para esses momentos de dor, né? Bem, concluindo então essa minha experiência, eu espero que tenha ajudado. Tentei misturar no início alguma coisa de doutrina, né, sobre o sentido cristão da morte, com a minha experiência vivida nesses dias, né? Espero que tenha ajudado de alguma forma. Tivemos que correr aqui. Quero aproveitar também e mandar nosso agradecimento ao Reino Christi que nos empresta o Zoom, até para que saibam que a gente está cumprindo com o nosso horário e não atrapalhando as reuniões do Reino Christi, que vai ter uma reunião daqui a 7 minutos, então vamos acabar já. Então, o Christopher já me mandou uma mensagem que já ouve nosso podcast, então deixo um abraço ao Christopher e aqui estamos cumprindo com o horário, né? E agradece aí ao Reino Cristo por emprestar para nós o Zoom para fazer o nosso podcast, né? Mas eu queria simplesmente, como eu comentei, sair correndo na vez passada, mas eu tinha dois abraços que enviaram naquela ocasião que agora eu envio, né? Um primeiro abraço é o abraço porque eu vi que fizeram um comentário ali no Instagram mesmo, né? A Thaisa de Almeida mandou um comentário no Instagram agradecendo pelo ensinamento, né, pelas coisas que nós transmitimos aqui. A gente quer mandar nosso agradecimento também, né? Todo mundo que comenta ali, que a gente percebe que está ouvindo, que está ajudando, que está compartilhando, deixamos aqui também nosso agradecimento, né? E eu queria também deixar meu abraço, minha gratidão a alguém que me escreveu no particular sobre o documentário do Papa, que eu fiz aquele programa, a Giulia Qualiato, grande amiga, querida, a família Qualiato, também grandes amigos, queridos. Queremos agradecer e deixar nosso abraço e nossa gratidão pelo apoio que dá também a nós aqui do podcast Católico Se Sabia. Muito bem, espero que tenha ajudado e estamos aí à disposição. Uma boa semana a todos. Desculpa que hoje foi meio corrido por esse imprevisto, até de eu estar com a minha família vivendo esse momento de luto, né? Mas não deixamos, mesmo que brevemente, não deixamos estar aqui com vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos. Bem, pois agradecemos, Padre Renan, ainda que, pois, é,
mais ou menos já tratamos o tema do morrer em Cristo. Eu estava buscando aqui rapidinho aqui, é o podcast número 20, mas eu vou até colocar outro nome, vou colocar morrer em família. Não sei se o tema é muito propício assim, mas morrer em família. Mas acho que é algo que também é muito mais pessoal do que simplesmente o ensinamento que estamos dando, né? É uma experiência de vida, né? Uma experiência dessa realidade. Eu ainda não tive, o Padre Renan comentava, eu pensava nisso, eu ainda não tive nenhum membro próximo a mim que, que eu participei, né, do velório que tive nas Ezequias, ainda não tenho nenhum membro próximo a mim, então certamente é outra realidade, por mais próximo que sejamos das pessoas, né, que muitas vezes fazemos as exéquias e estamos presentes, mas certamente é muito diferente viver de um parente, né, vamos colocar, né, de um parente próximo, de uma realidade que nos toca tão fortemente, quando pode ser alguém próximo a nós, quando é da nossa própria família. Então, pois agradecemos aí ao Padre Renan pelos teus testemunhos, né? Encomendamos a família, né? Rezamos pela família do Padre Renan, por ele mesmo, né? Especialmente aí sua mãe, suas tias, estão próximas aí à sua avó, e pedimos também, pois, a graça e a bênção para todos vocês também que talvez recentemente ou nesse último período, especialmente também decorrente a epidemia do coronavírus, também tiveram parentes próximos que faleceram, né? Então, pois, uma oportunidade de também pedir por todos vocês, né? E agradecer, pois, a oportunidade de estar aqui com vocês e tê-los aqui conosco, nos acompanhando. Deixamos a nossa bênção e, se Deus quiser, até a próxima semana. Fiquem todos com Deus e uma ótima semana, uma ótima celebração da festa da Ascensão.